Na última quinta-feira, dia 2 de dezembro, foi realizada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, uma audiência pública para discutir um projeto de lei da deputada Célia Jordão que pretende municipalizar a APA dos Tamoios, a Área de Proteção Ambiental dos Tamoios, passar da gestão do Estado, do governo do Estado do Rio de Janeiro, para o município de Angra dos Reis, coincidentemente ou não, que tem como prefeito o marido da deputada. E então eu acompanhei ao vivo essa transmissão na parceria do Paulo Arcotti, da Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar. Para fechar essa transmissão, o Paulo deu uma boa resumida e explicou bem a atual situação da conservação marinha e dessa questão específica. E aí eu separei um trecho dessa fala dele para compartilhar aqui com vocês. Se liga só. O Pacto Federativo ele define os papéis, né, entre os entes federados, União, Estados e município, e dá uma série de autonomias para os municípios, né? Só que é esse aspecto que eles estão se calcando para poder desenvolver essa proposta, para apresentar esse projeto de lei complementar. Agora, se por um lado, né, esse mecanismo, vamos dizer, essa proposta, que é legítima, né, ou seja, a Constituição Federal diz isso, né, se ela é legítima para atender essa demanda, vamos dizer, essa necessidade, essa oportunidade, ou seja, de trazer para esse ente federado, o município, a maior parte das atribuições, já que é nele que a vida acontece, né? Por outro lado, nós temos uma contraposição de interesses, porque nós não podemos pensar, ao considerar o ambiente e a Baía de Ilha Grande, como que ele segmentado nos limites fixos dos municípios, né? Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. Ou seja, como se, né, esse contínuo representado pela Baía de Ilha Grande, com os diferentes ecossistemas, resultados de processos, por exemplo, circulação de correntes, né, marinhas que passam por esses lugares e trazem nutrientes, trazem espécies e recebem e também dispersam poluentes, e cobertura vegetal, por exemplo, e as espécies associadas aos diferentes tipos de ambientes arenosos, rochosos, em diferentes profundidades, como se eles também soubessem e respeitassem esses limites, né? Então isso é muito sério. Na verdade, toda a questão ambiental, né, tudo que vem se construindo na esfera ambiental, que também, por outro lado, é definida na Constituição de 88 como um direito de todos, inclusive das próximas gerações, ele deixa de ter essa importância e que só pode, muitas vezes, ser abordado numa escala muito maior do que o município, às vezes nem no âmbito do Estado. Por exemplo, veja a Mata Atlântica. Ela tem que ser considerada desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, pensando no bioma, né? Ou seja, então, esses limites artificiais criados por país, que muitas vezes alguns biomas transcendem esse país, né? Ou seja, esses limites artificiais definidos pelo país, pelos estados e pelos municípios, e aplicando a lei, né, que ela, quando elaborada, não se tinha informação, não se tinha clareza, não se sabia dessa interligação entre os diferentes ecossistemas, as trocas de energia, não se tinha, claro, serviços, não se falava em serviços da natureza, né, eram apenas coisa. Então, na medida que esse conhecimento foi avançando e mostrando essa interdependência desses diferentes ambientes no espaço, colide frontalmente com os interesses do município ao considerar o Pacto Federativo. Então, talvez aí nós tenhamos o grande problema dessa discussão, né? E eu não sei se ainda temos tempo, Caio, avançando um pouquinho mais, se a gente pensar no Brasil, com o Pacto Federal, até 88, um pouco depois, haviam projetos que consideravam o território brasileiro, né? Por exemplo, o radar da Amazônia, o projeto Radam Brasil, que depois foi tão bem trabalhado com imagens de radar, que era um mapeamento para identificação do potencial de recursos naturais. Muito bem feito trabalho, escala 1 para 500 mil, uma escala relativamente pequena, mas de abordagem regional, que depois foi aplicado em todo o território brasileiro. Uma ótima iniciativa. Na parte marinha, o LEPLAC, do REPLAC, Reconhecimento Global da Margem Continental Brasileira, REMAC, desculpe, Reconhecimento Global da Margem Continental Brasileira, que mapeou os fundos, né, a partir da profundidade, chegando em recursos minerais, e que fundamentou a descoberta, todo o trabalho da Petrobras e depois a descoberta do óleo que tem. Ou seja, então se trabalhava com o território até 85, até 88. Com a Constituição Federal de 88, essa atividade com o território deixa de ter um papel importante. E passa-se, alguém espertamente identifica as espécies bandeiras como algo representativo, né,
para os seres urbanos que não estão no território, estão em outro território completamente artificial, entenderem que está se fazendo alguma coisa pela questão ambiental. E aí, nesse reboque que vem, de certa forma, né, e aí, tudo bem que a Política Nacional de Meio Ambiente, a 6978, é de 81, nós estamos falando de 88, a Constituição Federal, mas é nesse reboque que vem o foco em espécies bandeiras, posteriormente unidades de conservação, e se desconsidera o território. Né? E a gente pode chegar hoje, então, a avaliar, a verificar que, ou seja, a diferença de objetivos, de propósitos e necessidades entre considerar os ambientes a partir do território onde eles ocorriam, e Abbe Saber era muito preciso quando ele dizia que o Brasil precisava de um código de biodiversidade, um código da diversidade biológica, como país mega diverso e detentor de um número absurdo de espécies, que tem significado mundial isso, né? E não diferentes códigos abordando aspectos particulares. E a gente chega nessa situação. Aziz Abbe Saber, um dos maiores geógrafos brasileiros, só para a gente... Isso, desculpa, obrigado, Caio. Não... às vezes eu me empolgo aqui. Manda ver, desculpa te interromper, foi só para quem não entendeu aí, saber quem é. Não, de jeito nenhum, né? Pô, eu agradeço, assim. Então, assim, nós temos agora, então, como é que a gente, não sei, está posto o problema. Como é que isso vai ser enfrentado? E mais, e quem decide isso é o problema porque, na verdade, o foco de Angra dos Reis é econômico, né? Viabilizar empreendimentos já projetados, né? Talvez já comprometidos pelo prefeito, quando conseguiu apoio para se reeleger, né? E aí está se querendo justificar isso, né? Dizendo que por não funcionar adequadamente, e se funcionasse adequadamente, olha o problema, está aí a fala do prefeito de Paraty, né? Quando a fiscalização da ESEC dos Tamanhos, Estação Ecológica de Tamanhos, autua o pescador ou autua deputado federal, olha o problema que isso deu. Ou seja, então, se a unidade de conservação cumpre o seu papel, ela causa problema. Né? Se a unidade de conservação não cumpre o seu papel, como alegado pela deputada Célia, também é motivo para que não seja respeitada e que se municipalize. Ou seja, se nós ficamos, o bicho come, se correr, o bicho pega. Como é que você faz? Na verdade, eu acho que é toda uma cortina de fumaça para distrair a atenção, para tirar o foco da discussão, que a questão é econômica. O que se quer, de fato, é porteira aberta, é a boiada passando, para poder fazer um crescimento estúpido, né, com benefícios de curto prazo para poucas pessoas, óbvio que alimenta a economia, gera um número muito grande de empregos temporários, que depois, e vide isso, litoral de São Paulo, Praia Grande, litoral norte também, ou seja, todos os lugares onde esse modelo de segunda residência, né, que faz parte da forma brasileira de olhar o ambiente, depois que termina esses empreendimentos, essas pessoas vão fazer o quê? Vão engrossar os cinturões de misérias, de repente favelas, vão ser cooptados pelo crime, ou seja, é uma ação extremamente perversa, nefasta, com visão de curto prazo, cujos benefícios são concentrados na mão de poucos, né, e os prejuízos socializados para todos, principalmente para as camadas mais pobres, mais fragilizadas da sociedade, que, por sua vez, apoiam iniciativas como essa em função da conivência da mídia, da falta de informações e da manipulação por vereadores e por políticos, assim. Não sei se me alonguei muito, Caio. Não, mas é porque é isso, eu acho que é interessante a gente falar, porque é um discurso fácil, né? Uma das últimas falas aí, falar, não, é só falar em desenvolvimento que essa gente começa a gritar e ninguém vem proteger. Mas que desenvolvimento que é esse? Para quem é o desenvolvimento? O que é? Porque não se... E aí o desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade, que tanto falam, virou uma coisa que cabe em qualquer lugar. Então você vai lá e fala, não, é o desenvolvimento sustentável, mas... O que é o desenvolvimento? E eu sempre falo isso, né? Hoje a gente mede se um país é desenvolvido ou não pelo tamanho do PIB, né? Se o PIB é grande, o que significa o PIB ser elevado? É mais emissão de gases de efeito estufa, mais geração de resíduos, mais mineração. É mais impacto. O país ser desenvolvido significa que ele está destruindo mais. Está destruindo mais, perfeito. Então, o que você quer... eu acho muito legal, assim, essa questão do desenvolvimento, né? Na verdade, ele está falando crescimento, ele não está falando desenvolvimento, ele se refere a crescimento, mas ele não sabe disso. Tem um autor, José Lida Veiga, ele escreve um artigo muito bom em 2003, procure na internet, chamado O Uso Inocente do Adjetivo Sustentável. Né? E ele explica a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Ele fala assim, olha, desenvolver, que as pessoas, como regra, utilizam inadequadamente o termo desenvolvimento. Assim, ele fala, crescimento é o seguinte, vamos admitir, você faz um prédio e vai colocar uma biblioteca. E começa a crescer o número de livros, porque está vazio. Né?
vai crescendo, 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 estamos em crescimento. Vai chegar um dado momento em que essa biblioteca não vai ter mais espaço, né? Porque, tá? E aí você vai se ver num paradoxo, né? Quase num dilema. Né? Ou seja, se a biblioteca que foi construída para ser uma organização de livros, né? Se ela parar de receber livros novos, ela fica defasada, ela deixa de cumprir o papel dela e deixa de cumprir o papel dela. Né? Tá. Então, ela tem um problema. Ela não pode deixar de receber livros novos, senão ela fica desatualizada. Mas não tem espaço. Bom, como é que faz? Então, tem uma condição que tem que ser criada. Fala, bom, entra um livro novo, para entrar um livro novo tem que sair um antigo. Mas esse livro novo só entra se ele for melhor que o antigo, que justifique o antigo. Dessa maneira, você consegue ir incorporando livros novos e tirando livros, porque precisa tirar para que eles possam entrar, desses livros mais antigos, que foram importantes, mas que estão sendo atendidos pelos novos. Então, isso é desenvolvimento, ou seja, é a manutenção do estado qualitativo da situação. E ele termina esse texto de uma forma brilhante, assim, ele dizendo assim, então, se o adjetivo sustentável não for bem definido, ele terá a consistência da Maria Mole, né, e as 1001 utilidades do Bombril. Que é exatamente a gente vendo isso. Esse monte de pessoas sem a menor noção, falando em desenvolvimento sustentável, em sustentabilidade, mas enfim, é isso. Estamos aqui, uma população que não tem informação, né, resultados de processos de desmonte de educação, né, ao longo do tempo, enfim, é a nossa realidade, é com isso que a gente tem que lidar e é com isso que a gente não pode esmorecer e temos que nos organizar. Né? E eu acho que iniciativas como essa, Caio, são muito boas, porque elas possibilitam, no meu entender, a gente discutir, a gente avançar. Seria interessante ver, inclusive, a opinião das pessoas que estão participando, enfim, e continuar avançando.